fatos e mistérios. Olá, gente. Espero sinceramente que este relato os encontrem bem. Todos os nomes contidos nele serão fictícios, para preservar a identidade dos envolvidos. Meu nome é Andréia, tenho 26 anos e sou de São Paulo. O relato que vou contar, na verdade, não é meu, mas sim do meu tio, a quem darei aqui o nome de Carlos. Meu tio já havia me contado esta história, mas como eu já não me recordava de alguns detalhes, pedi para que ele me contasse novamente, e por isso, acredito que relatarei da forma mais próxima possível o acontecimento dos fatos. Resolvi escrever o relato em primeira pessoa, como se ele mesmo estivesse contando, pois assim acredito que ele ficará de mais fácil compreensão. Meu nome é Carlos, moro em São Paulo. Sou casado e pai de 2 filhas. E posso dizer que antes do fato que vou relatar, nunca havia passado por qualquer situação paranormal ou sobrenatural, apesar de acreditar em muitas coisas deste tipo. Tenho um emprego que exige que eu viaje bastante, já que trabalho como representante de uma joalheria aqui da capital, e preciso visitar fornecedores e potenciais fornecedores de pedras preciosas e semi-preciosas por todo o país. O fato que contarei neste relato aconteceu no ano de 2019, quando eu voltava de uma cidade localizada no Rio Grande do Sul, onde visitava um fornecedor com destino a São Paulo, que é onde moro com minha família atualmente, mas que o fato em si aconteceu quando eu passava por um trecho da rodovia que fica no Paraná, com sentido a Curitiba. Eu sempre preferi dirigir por longas distâncias no período da noite e durante a madrugada, apesar de minha esposa já ter pedido por milhares de vezes que eu evitasse dirigir nestes horários, pois ela achava extremamente perigoso. Para mim, este sempre foi o melhor horário para dirigir, pois as rodovias costumavam ficar mais vazias, o ambiente fica mais tranquilo e silencioso, e principalmente para evitar ser castigado pela luz quente do sol enquanto dirijo. No dia do acontecido, por volta das 3 horas da manhã, eu dirigia por um trecho da rodovia, a qual eu já conhecia, pois já havia passado por ali algumas vezes. Era um trecho que, naquele horário, sempre costumava estar tomada por neblina, e desta vez não foi diferente. Devido à baixa visibilidade, por causa da neblina, eu percorria aquele trecho em uma velocidade diminuída, a fim de evitar sofrer algum tipo de acidente, já que não era raro que naquela rodovia animais de grande porte, como vacas ou cavalos, ficassem soltos nas proximidades da pista e até as cruzassem, causando sérios acidentes. Eu dirigia naquele momento em um alto estado de atenção, descendo e subindo ladeiras e fazendo curvas, quando no fim de uma subida, onde a neblina estava mais dissipada, o farol do meu carro iluminou uma mulher que estava no acostamento, sinalizando com os braços, pedindo minha parada. Apesar de ser um motorista experiente e já ter ouvido relatos de pessoas simulando acidentes em rodovias para que motoristas parassem e fossem assaltados, o que me passou pela cabeça naquele momento foi que aquela mulher possivelmente estava sinalizando para informar sobre algo que estivesse parado mais à frente na pista. Possivelmente seu carro, em virtude de pane, ou sobre algum animal de grande porte que pudesse ter sido atropelado. Ao parar o carro no acostamento, abaixei o vidro do carro para poder escutar a mulher. Esta falou com a voz embargada que seu carro havia quebrado
mas que precisava chegar em uma determinada cidade, pois havia recebido uma ligação informando que seu pai estava internado em virtude de ter sofrido um infarto. Confesso que achei tudo aquilo muito estranho. Aquela mulher aparentava ter pouco mais de 30 anos de idade. Era bem magra, cabelos loiros e curtos, e estava usando um vestido floral com uma jaqueta jeans desbotada por cima, o que não era uma roupa adequada para estar naquele horário e naquele lugar sozinha, no frio e em um trecho isolado de uma rodovia. Ela sequer carregava consigo uma bolsa ou quaisquer outros pertences. A última cidade do caminho havia ficado a cerca de 22 quilômetros atrás, e a cidade que aquela mulher disse que precisava chegar ficava a pelo menos 40 quilômetros à frente. Como naquele lugar não havia qualquer sinal de carro parado ou quebrado, perguntei para a mulher onde ela havia estacionado seu carro, para que eu pudesse tentar consertá-lo de alguma forma, mas ela somente repetia que precisava chegar à bendita cidade, porque seu pai estava internado, pois havia sofrido um infarto. Mesmo achando aquele comportamento muito estranho, pedi para que a mulher entrasse em meu carro e disse que a deixaria na cidade que mencionou. Pensei que o melhor seria que saíssemos o mais rápido possível daquele local ermo e desabitado. Muitas justificativas para o que estava acontecendo passaram pela minha mente naquela hora. Pensei que talvez a mulher estivesse transtornada pelo que havia acontecido com seu pai. Pensei que talvez um marido sem caráter poderia tê-la abandonado na pista depois de alguma discussão. Ademais, aquela mulher, apesar da situação, não aparentava ser perigosa. Continuei então a viagem tendo aquela mulher desconhecida como companhia. Durante o percurso, eu tentava puxar assunto, perguntava onde ela morava, o nome do hospital em que o pai dela estava internado. Mas a mulher nunca me olhava diretamente e apenas respondia que estava muito preocupada e que precisava chegar na bendita cidade. Depois permanecia quieta no banco do passageiro, olhando diretamente para o caminho à nossa frente. A atmosfera se tornou tensa quando percebi que ela não iria responder a quaisquer das minhas perguntas. Então resolvi não insistir e pensei que aquela mulher, quando se sentisse mais tranquila, por iniciativa própria, iria me fornecer mais informações sobre sua identidade. Afinal, seria bastante improvável que ela passasse todo o caminho em meu carro sem nada dizer. Caso isso acontecesse, ficaria confirmado que aquela mulher realmente não estava em um estado normal de consciência. Seguia então dirigindo quando percebi que aquela mulher estava chorando baixo. Eu ainda dirigia em uma velocidade moderada, mas estava ansioso por passar rapidamente aquele trecho, a fim de que, com a visibilidade melhorada, pudesse empreender uma maior velocidade e deixar aquela mulher o mais rápido possível em seu destino. Passados cerca de 10 minutos, comecei a perceber que a neblina estava se dissipando, o que era um sinal de que um pouco mais à frente, o percurso na estrada poderia estar completamente limpo. Em um determinado momento, aquela mulher trocou seu choro baixo por palavras. Então ela começou a dizer e repetir por algumas vezes a seguinte frase: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, de novo não, de novo não! Confuso, olhei para a mulher e percebi que seu nariz estava sangrando e que ela tentava estancar o sangramento pressionando seu nariz com as duas mãos. Imediatamente, tentei pegar um rolo de papel higiênico que eu carregava no carro, em um compartimento que ficava debaixo do banco do motorista. Enquanto minha atenção estava dividida entre olhar para a pista e procurar o rolo de papel embaixo do banco, me dei conta de que aquela mulher havia simplesmente sumido de dentro do carro. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Me esforcei para não perder o controle do carro enquanto olhava para os bancos traseiros em busca da mulher, mas ela havia simplesmente desaparecido, sem deixar vestígios.
Continuei dirigindo extremamente confuso com a situação e comecei a recapitular os fatos, para ter a certeza de que tudo aquilo não tinha sido fruto de minha imaginação. No banco do passageiro, apesar de vazio, a fivela do cinto de segurança estava presa ao seu engate, o que era um indício de que realmente alguém havia o prendido ali, e não tinha sido eu. Sou um homem de 55 anos de idade, nunca fumei, bebo socialmente e não faço uso de medicamentos controlados. Não estava cansado, pois havia dormido no período da tarde anterior à viagem. Também nunca havia presenciado antes em minha vida qualquer tipo de evento inexplicável. Então cheguei à conclusão de que aquilo realmente não tinha sido uma alucinação. Não tive alternativa, então continuei a minha viagem conforme havia programado. Como não achei uma explicação para o acontecido, cheguei à conclusão de que havia passado por uma experiência sobrenatural e tratei de tentar ocupar minha mente com os assuntos de trabalho que eu ainda teria que tratar em meu caminho de retorno para casa. Em minha família, esta história quase sempre faz parte das rodas de conversa, mas acredito que todos saibam que sou uma pessoa séria demais para inventar algo deste tipo. Depois daquele dia já passei algumas vezes pelo mesmo percurso sem que nada de anormal acontecesse. Termino dizendo que depois dessa experiência, passei a enxergar a minha vida de um jeito diferente, pois percebi mais claramente o quão frágil é a fronteira que nos separa do sobrenatural. Devemos em vida fazer o melhor para as pessoas em nossa volta, para que a nossa passagem, na medida do possível, seja feita sem atribulações e arrependimentos. Oi, gente. Sou eu de novo, a Andréia. Confesso que o relato do meu tio me deixou bastante intrigada, e até lembro disso quando às vezes tenho que dirigir durante a noite, me dá bastante medo. Mas como ele mesmo disse, nossa família o tem como uma pessoa séria, e eu realmente acredito em tudo o que ele falou. Nas estradas e rodovias acontecem muitos acidentes, e eu acredito que talvez aquela aparição tenha sido o espírito de alguma mulher que dirigia com pressa e desnorteada por aquela rodovia, devido à notícia de que seu pai havia sofrido um infarto e que no caminho tenha se acidentado, vindo a morrer sem chegar ao seu destino. Nunca saberei se realmente foi isso o que aconteceu, mas sempre ao relembrar dessa história, fico muito triste. Enfim, agradeço o espaço e lhes desejo tudo de bom. Muito obrigada.